Eu sou Franz Manata e esse é um trabalho de arte como intervenção pública que chamo de ficção de artista. Trata-se de um texto manifesto ficção, assim mesmo, texto manifesto ficção, porque não faz sentido falar de manifesto no século XXI, ao mesmo tempo é necessário manifestar interesses e questões a serem colocadas. Esse é um trabalho que está em aberto e é em processo. Esse trabalho foi redigido inicialmente, a primeira etapa dele entre 98 e 2000. Ele começa a partir de uma ação que desenvolvi na Escola Guinhar, na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que foi muito transformadora e onde eu tive a compreensão de que era necessário desenvolver um tipo de intervenção pública através de mediações objetivas, em contraposição à mediação subjetiva largamente utilizada na arte contemporânea. Esse texto ele surge a partir de um diálogo com aspectos do pensamento de três filósofos de caráter humanista e que me influenciaram profundamente, Kierkegaard, Deleuze e Hannah Arendt. Resolvi estabelecer um diálogo com o aspecto especificamente com os aspectos da ação tratada na obra de cada um. Cada um, dentro do seu programa filosófico, vai experimentar a ação, Deleuze como um crivo, Kierkegaard como salto e a Hannah Arendt como esferas da existência. Então, eu comecei a estabelecer um texto de artista, é uma escrita de artista, feita com rigor acadêmico, onde eu me aproprio de trechos e falas em favor da construção de um raciocínio pessoal. No que hoje a gente pode chamar de um tipo de uncreative writing, essa escrita não criativa proposta pelo Kenneth Goldsmith. Uma vez pronto o trabalho, ele assumiu uma segunda etapa, que era a existência pública do texto. Uma vez pronto, ele se configurou como um pequeno livreto. Um pequeno livreto, no formato de meio ofício, cujos parágrafos foram inspirados no Mínima Muralha do Adorno. Então, é dividido em tópicos numerados e cada tópico possui apenas um grande parágrafo, onde eu uso o primeiro tópico para apresentar o programa, o segundo para dialogar com Kierkegaard, o seguinte com Hannah Arendt, o seguinte com Deleuze e o último uma espécie de um fechamento acerca das questões colocadas. A própria existência do livreto também é uma ação. Então, normalmente, é um trabalho que eu apresento na medida em que eu me desloco para exercitar minha prática artística. Ele é um dos repertórios que eu uso comumente. De acordo com a demanda, a necessidade, as questões a serem colocadas, eu lanço mão de algum repertório que tem. E esse é comumente usado. A cada vez que eu apresento, o trabalho é um convite à leitura, um convite à discussão acerca dessas questões. Então, eu produzo de forma artesanal e manual esse pequeno livreto, eu imprimo na minha impressora de casa, ele é realmente bem precário por opção. Depois eu uso uma folha de acetato, passo cola e, ao final, eu numero e assino. Ao fazer isso, eu transformo esse pequeno objeto, esse pequeno livro, num objeto arte e crio uma situação de confronto com a audiência, porque agora ela vai ter que escolher entre vivenciar e experimentar o conteúdo desse texto e, portanto, destruir o objeto, ou então ele vai ter que preservar o objeto e, portanto, a áurea e o fetiche. A apresentação do trabalho, o título do trabalho, na realidade, ele é uma etiqueta de obra, dessas que a gente costuma encontrar na parede dos museus. Ela segue o mesmo modelo do MoMA e do MAM. E a cada momento, quando eu edito, a data de execução do trabalho vai se expandindo. Então, executando esse ano, a data seria 2015. Esse livreto, especificamente, foi feito em 2005 por uma ação que eu fiz aqui no Parque Lage, chamada Arte como Artifício, que é o nome dessa prática artística.
É importante ressaltar que o acesso ao conteúdo não se restringe aos momentos do encontro. Mas, os que estão interessados, esse texto está absolutamente disponível em copyleft nos meus canais, que pode ser academia.edu, xst.net, mas é facilmente encontrado na web.